Ok, então nós vamos iniciar nossas atividades fazendo aqui uma reflexão sobre o trabalho, né, do grupo 1. E aí a gente passa fazendo esclarecimentos e vocês têm a oportunidade aí também de perguntar, tirar alguma dúvida, e a gente passa para o próximo passo da atividade. Ok, então aqui o título do projeto deles, né, do grupo 1 aqui, ampliação da produção de iogurtes e queijos na agroindústria da Cooperativa Agropecuária do Salgado Paraense. O título aqui ele tá tranquilo, tá aderente, especificando aqui. É um projeto para ampliação, então quer dizer, já existe a agroindústria, né, localizada aqui nessa região aqui do Salgado Paraense, do Nordeste. E o produto são iogurtes e queijos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos participantes, né? Então, a Patrícia desse grupo, né? Só a Patrícia está Sim, presente agora. Bom, então fazendo um comentário aqui sobre esse tópico aqui das justificativas. O que eu li aqui, então, a importância, né, dessa ampliação dessa agroindústria, ela está pautada aqui na questão alimentar, né, da merenda escolar, foi destacado aqui na justificativa. Esses produtos são importantes na composição da alimentação, principalmente de jovens, né, como destaca aqui, de 6 a 14 anos, nesse período escolar, e que isso está vinculado a um programa, né, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que atua nos municípios aqui de Vigia, Colares, São Caetano de Odivelas e Castanhal, na região do Salgado. Então, dessa forma, a justificativa é buscar, com essa ampliação, otimizar, né, a eficiência produtiva, aumentar a produtividade, né, modernizar a produção aqui, como se destaca com o uso de máquinas, né, uma máquina de invase automática, que melhore a produtividade, melhore com isso a rentabilidade. E também possibilite, né, com esse aumento da produção, atender a uma demanda maior, a um mercado consumidor maior. Com foco aqui exatamente num produto de qualidade, né, saudável, e que siga os padrões sanitários. Ok, então a justificativa ela tá bem pontuada, certo? Realmente então todo o fundamento de você promover essa ampliação do projeto é trazer benefício alimentar, né, para esse público consumidor, público-alvo, e ampliar, né, o atendimento a esse público, a essa demanda aí. Do ponto de vista da justificativa, tá bem fundamentado aqui. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre isso?
Não, professor, a gente fez com base na sua aula, né? E nas orientações que você foi fazendo. A gente foi seguindo o roteiro e foi montando, né? Toda a estrutura. Um ponto aqui, Patrícia, interessante a refletir, é claro que ele não vai ser justificado, não vai ser pontuado, não vai ser desenvolvido aqui nessa parte da justificativa, né? Mas seria mais a parte de avaliar o mercado, né? A demanda potencial. Esse projeto, então, porque se destacou na justificativa esse programa nacional, né? Que atende às escolas, a merenda escolar. O foco, né, dessa agroindústria é só atender esse tipo de público, quando ele diz ampliar a demanda, né, o atendimento à demanda, significa ampliar, pegar mais escolas, né, da rede para fornecer essa merenda, esse produto na cesta que compõe a merenda escolar, ou não, essa ampliação ela seria também, né, alcançar, atingir outros nichos aí de consumo, não só voltado esse da educação, né, que foi o que foi pontuado aqui na justificativa. Sim, a princípio, como a cooperativa já tem, né, um mercado que já atua nas escolas, e o objetivo principal é atender essa demanda, né, e se possivelmente ampliar ela para outras escolas também, mas ao redor também dessa microrregião. Sim. E futuramente, eu acredito que esteja, talvez nos objetivos ou até mesmo na justificativa, em segundo momento, sim, ampliar para outros mercados. Tá. Então, vamos continuar aqui. Tá? Do objetivo geral, então, é realizar a ampliação do projeto, né? Está coerente aqui o objetivo geral. Então, o projeto se propõe a isso, a fazer essa ampliação. E objetivos específicos. Com relação aqui a objetivos específicos, aí nós temos aqui, realizar a instalação de uma máquina de envase automática. Tá? Isso aqui, essa máquina, esse objetivo específico, ele está muito relacionado à questão da área de produção, né? Mas porque o projeto, ele é de ampliação. Quando você destaca que essa ampliação, você dá destaque aqui, né, para a instalação dessa máquina no objetivo específico, então você está está dizendo, né, que olha, esse projeto é ampliação e esse projeto, um dos pontos fundamentais dessa ampliação é essa máquina aqui de envase automática. Então ela tem mesmo essa relevância nesse projeto de ampliação ou ela é apenas um item dos mais, né, importantes a serem implementados. Entendeu? Porque o que eu quero colocar é o seguinte, essa instalação dessa máquina realmente é o cerne da ampliação do projeto ou não? Tem outras circunstâncias, a ampliação das edificações, ou de outras etapas do processo produtivo, enfim, né? Essa máquina ela é tão central assim nesse processo de ampliação para ser destacada no objetivo específico, porque senão, se ela não for, ela pode ser pontuada na parte de produção, né, onde você destaca a infraestrutura produtiva. E outro detalhe também, ela foi destacada aqui nas justificativas, né? Otimizar a eficiência com essa máquina de envase, com o uso de uma máquina de envase. Então, quer dizer, vocês destacaram ela na justificativa, que não, se ela não fosse assim tão importante, não precisaria também colocar aqui, e destacaram no objetivos específicos aqui. Então, o que é que você me diz? Essa ampliação. Então, como o próprio objetivo geral diz, ampliação da produção, porque a cooperativa, no caso, né, do Salgado, ela já teria uma certa estrutura para comportar já todos esses serviços que já está oferecendo. Só que o que poderia facilitar a ampliação da produção, para eles melhorarem
a produção seria essa máquina de invase automático, que é o que carece mais de pessoas para trabalhar e acaba que a máquina de invase reduziria esse tempo também, né? E o número de pessoas para trabalhar com essa parte de invase automático, ao invase, no caso. Faria com que a produção tivesse um ganho maior. Eu só não entendi essa parte de produção. Onde colocaria, então, no caso, se fosse uma produção? Você lembra que quando você vai destacar lá no projeto, né? É ampliação, então você vai fazer um cronograma físico-financeiro? Lembra dessa parte? É ali que você coloca. Quais são as etapas? Então, mais na frente, o que seria ampliação? Ampliação, sei lá, ampliar a sala aqui de armazenamento, ampliar a sala de produção, ou de algum tipo dentro do processo produtivo, né? Tudo aquilo que você quer realizar no projeto, você detalha lá nesse cronograma. Porque no cronograma você vai dizer o que é que você vai fazer e vai colocar o período, né? Na parte física. E na parte financeira, você vai dizer quanto é que vai gastar em cada período, cada passo, né, cada etapa do projeto, você vai ter um período de execução e um gasto correspondente. Então, lá, naquela parte, você destaca isso aqui, né? Vai ter, olha, instalar a máquina de invase automático. Aí você bota lá em 3 meses, em 6 meses, ou então vai levar 3 meses e cada mês eu vou gastar tantos reais, né, tantos R$ 1.000 para fazer esse processo. É lá naquele cronograma que você vai destacando tudo isso aí, entendeu? Porque aqui nos objetivos específicos, apesar da palavra estar específicos, né, aqui diz mais a respeito às questões gerais do projeto, como a cooperativa enquanto uma instituição, não um setor da cooperativa. Tipo assim, se você for dar treinamento para o pessoal, você poderia botar objetivo específico, capacitar tantas pessoas aqui também. Poderia colocar, você poderia destacar. Né? Ou então você poderia colocar isso só lá no cronograma, né, que é uma parte mais detalhada do que seria a implantação, e deixar para colocar aqui somente os aspectos, vamos dizer assim, gerais, mais institucionais, né? Mais digamos assim, eles seriam os aspectos voltados aos resultados da cooperativa como um todo. Como assim? Tipo, olha, se já está na justificativa, é ampliar a produção, né, de iogurte e tal, então, com essa máquina aqui, em vez de colocar aqui, realizar a instalação de uma máquina de invase automática, um objetivo específico seria o quê? Com essa máquina, digamos que, como a cooperativa já está instalada, digamos que hoje ela produz 1.000 unidades de iogurte. Com a instalação dessa máquina, então, um objetivo específico seria ampliar, né, em 10% a produção de iogurte. Ampliar em 50%, dobrar a produção de iogurte. Entendeu? Isso seria um resultado mais, digamos assim, relativo à performance da cooperativa. E não relativo a um setor, que é o setor de produção da cooperativa. Porque essa parte do setor, ele vai ser detalhado mais à frente nesse cronograma aí. Percebe? Com essa máquina, porque, olha só, na justificativa vocês também colocam, nós queremos ampliar o mercado, sim, atender mais escolas e tal. Então, outro objetivo específico, aumentar o atendimento da merenda escolar, aumentar em 50%, em 30% o atendimento à rede de merenda escolar no Salgado Paraense. Entendeu? Então, você pode destacar em objetivos específicos aqui. Com essa ampliação, você vai ampliar quanto o atendimento dessa demanda? É 10, é 50, é 100, enfim. Você vai aumentar a produção com essa modernização, né? Você vai implantar uma nova tecnologia e tal, um maquinário mais moderno. Você vai aumentar em quanto? Em 10, em 50, em 100%. Percebe? Isso são objetivos específicos mais voltados para o conjunto do projeto, que é a cooperativa.
Tá? O projeto não é um projeto somente para financiar essa máquina de invase. O projeto é para ampliar o alcance da produção dessa cooperativa. Por isso que está se ampliando. Entendeu? Então, nos objetivos específicos, é mais apropriado você fazer esse tipo de pontuação. Beleza, professor. Tá? Obrigada. E aqui aí reduzir o tempo de produção, olha, aí você, aqui como é específico, né? Aqui ficou muito geral, né? Reduzir o tempo de produção, sim, mas ficou em aberto. Reduzir o tempo de produção em tantos por cento. Se você Então, quiser dar professor, destaque, se você quiser dar destaque para a redução do tempo de produção, né? Poderia ser reduzir o tempo de produção ou aumentar a produtividade, porque quando você aumenta a produtividade, significa dizer que você produz mais em menor espaço de tempo, usando menos recursos. Tudo isso resulta em aumento de produtividade. Pode falar, Patrícia. Em relação a essa questão de reduzir em 50%, enfim, ela não se confundiria um pouco com as metas também? Não, porque a meta ela já estabelece o tempo. Tá? Uma meta de reduzir o tempo de produção seria reduzir em 50% o tempo de produção até dezembro de 2021, até dezembro de 2022. Ou seja, o prazo, a meta, né, o que vai caracterizar a meta é quando você colocar o prazo. Quando você diz que vai reduzir em 50%, você não está dizendo quando você vai reduzir. E quando você diz quando, aí sim você transforma isso em meta. Tranquilo? Ah, sim. Entendi. Porque senão fica. O que é objetivo específico aqui fica muito geral, né? Reduzir o tempo de produção, sim, mas reduzir o tempo de produção, se eu reduzir em 1 segundo, eu já fiz. Já cumpri, né? O que eu tinha descrito aqui. Reduzir 1 segundo. Especifiquei, né? Isso, exatamente. Então é específico, precisa dar uma ideia mais fechada do que realmente representa, né, o item aqui que está sendo descrito. Então, reduzir o tempo de produção em 50%. Então, quer dizer, isso você pode especificar mais ainda, dizendo, olha, a cooperativa já existe. Ela, para produzir 1.000 unidades, ela gasta um dia. Então, com essa máquina, a gente vai reduzir o tempo de produção para meio-dia, ou para 12 horas, ou para, sei lá, metade, né? Sei lá, quantos. Mas você pode especificar assim também, entendeu? Reduzir de 12 horas para 6 horas. 50% de redução. Há várias formas de você expressar essa redução. Tá certo? Uhum, sim. Então, aqui, outro ponto aqui, né? Gerar mais emprego e renda no campo. Veja bem, no caso da cooperativa, né, tudo bem, o segmento dela é na economia familiar, né, produção familiar. Agora, quando no projeto se estabelece esse tipo de objetivo específico aqui, né, gerar mais emprego e renda, no objetivo específico, isso aqui fica um tanto, digamos assim, isso extrapola o que realmente é da competência institucional de uma cooperativa. Você pode até colocar na justificativa, né, como vocês pontuaram, olha, o projeto, ele também, com a ampliação, ele vai poder abrir novas oportunidades de geração de emprego e renda. Então, na justificativa, você pode colocar esse benefício social, né, de ampliar ou de gerar oportunidades. Agora, como objetivo específico, né, o objetivo Professor, específico... Oi, na sala, né, pessoal? talvez
cabeça também nos próprios resultados esperados, né? Que é a questão do trabalho, da renda, como está falando de cooperativa, o debate É, das sobras, né? o que eu, não, o que eu quero pontuar aqui é o seguinte, é que quando você monta uma cooperativa para tentar, né, agregar ou congregar um grupo de produtores, no caso aqui rurais, né, vamos nos unir aqui, vamos em parceria, né, em colaboração, vamos organizar nossa produção para a gente potencializar essa produção e, com isso, auferir um resultado que agregue valor para o conjunto dos cooperados, certo? Uma cooperativa, apesar do fato dela ser um empreendimento coletivo, não quer dizer que ela é um empreendimento voltado para promover o bem-estar social. Bem-estar social entendido num âmbito amplo, né? Não o bem-estar social só dos cooperados, mas sim de toda a sociedade, a comunidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma cooperativa, ela não visa lucro, mas ela visa sobras. Sobras para os seus cooperados, seus participantes. E aí, quando você aqui coloca gerar mais emprego e renda, essa característica aqui, essa função, é uma função mais pública, né, de políticas, esse compromisso, né, de gerar mais emprego e renda é um compromisso público. Por quê, gente? Porque veja o seguinte, se para uma cooperativa ser mais eficiente e poder gerar mais sobras para os cooperados, ela tiver que, por exemplo, comprar essa máquina de invase aí, que aumenta a produtividade, etc, etc. Mas, no final das contas, ela pode desempregar, né? De repente, para fazer o invase manualmente, você está empregando 10 camaradas. Quando você botar a máquina lá, você diz, olha, gente, agora a gente não vai precisar mais dos 10, a gente vai precisar só dos 5. Então, você não vai estar gerando emprego, você vai estar gerando desemprego. Então, vejam bem, assim, não é... Agora, pode gerar emprego? Ah, tudo bem, desempregou aqui nos camaradas que faziam envasamento, mas gerou emprego na cadeia produtiva e etc., ou em outro setor da empresa, da cooperativa. Pode acontecer isso também. Agora, veja bem, o saldo total, né, a contabilidade toda vai depender da questão do quão competitivo você quer, a sua organização quer ser no mercado, tá? Porque nós sabemos que, em linhas gerais, contratar uma pessoa, um empregado, você tem todo um encargo trabalhista, todo um custo operacional. Se o seu concorrente tiver mais tecnologia e ele não precisar, né, incidir tanto nesses custos de encargos trabalhistas, ele vai ter um custo menor, ele vai ter uma vantagem competitiva com você, com a sua organização. Então, vejam bem, essa coisa de gerar mais emprego e tal, promover, isso é uma coisa muito de política de governo, política pública. As empresas, elas são instituições criadas para gerar resultado. E para gerar resultado, elas podem sim ampliar, né, as oportunidades de trabalho, mas não necessariamente isso vai ser uma determinante da razão de ser dessa empresa. Ela vai gerar oportunidade quando isso agregar valor para a organização. Quando isso não agregar, ela não vai gerar. Depende da contingência do mercado, da concorrência, do padrão de competitividade que se estabelece nesse mercado. E aí, quando você coloca nos objetivos assim, não, nós vamos gerar mais empregos e tal, fica parecendo que não, nós vamos gerar sim. Vocês vão gerar, mas e se os concorrentes, né, forem mais enxutos e tiverem custos menores e começarem a ganhar os seus clientes? Porque os consumidores, quando eles forem avaliar o seu consumo, eles não vão avaliar se, olha, quantos empregos, vou comprar o seu iogurte aqui, quantos empregos você gera? Ah, na nossa cooperativa a gente gera 1.000 empregos, aí vai ter uma outra empresa que produz lá
E aí, quantos empregos você gera aí para fazer o iogurte? Aí o camarada, eu gero 2.000. Então vou comprar desse aqui que gera 2.000. Os consumidores não raciocinam assim na hora de decidir qual produto comprar. Percebe? Seja cooperativa, seja uma empresa individual, seja uma sociedade econômica, ou qualquer tipo de organização produtiva que visa resultados, não estou falando de filantropia, não estou falando de fundação, de ONG, eu não estou falando de OCIP, eu não estou falando disso, estou falando de empresas que são criadas para agregar valor e gerar resultado. Essas empresas, elas têm que se adequar ao padrão de competitividade. E se comprometer em gerar emprego e renda é um compromisso que não necessariamente, né, deveria constar. Isso pode acontecer se for possível dentro de uma conjuntura de competição. Se não, não vai acontecer. Ou se a empresa insistir nisso, ela vai começar a ter perda de valor até não sustentar mais. Nenhuma empresa aguenta ficar tendo prejuízos por muito tempo. Uma hora ela quebra, seja cooperativa ou qualquer outra empresa. Entenderam a lógica? A lógica é basicamente essa lógica do mercado da competição. E assim, você pode destacar aqui nas justificativas que, olha, com a ampliação do empreendimento, isso vai abrir novas oportunidades de emprego e geração de renda. Isso sim, gerar novas oportunidades, você tem toda uma cadeia produtiva que pode gerar. Mas você se comprometer a cooperativa a gerar mais emprego e renda, tá? Isso, do ponto de vista operacional, não é apropriado, porque você não pode garantir isso. Como as empresas, tem empresas que investem na questão do meio ambiente, né? Elas vão investir em projetos sociais e tal, ambientais, mas elas só bancam esses projetos enquanto ela está tendo retorno financeiro. Se ela começar a entrar em crise, começa a cortar esses projetos. Mas se você for analisar, aí o plano de negócio dessas empresas estava lá, que elas realmente garantem que elas vão sempre promover a sustentabilidade e tal? Não. Mas pode estar escrito, tipo, que elas vão enveredar esforços, vão estimular a sustentabilidade, o uso de recursos de forma sustentável. Isso pode estar escrito, entendeu? Porque nada significa, assim, nada é garantido. Esse negócio de gerar aqui, o verbo gerar é um verbo de garantia, né? Eu vou fazer isso. Era bem diferente se você colocasse aqui estimular, incentivar, apoiar a geração de emprego e renda. É muito diferente. Gerar é uma coisa de eu vou fazer. Tá? É nesse sentido, dessas colocações assim, de objetivos específicos de projetos. Para não ficar parecendo que o projeto ele é, digamos assim, um tanto ele faz um uso, né, um apelo de argumentos midiáticos, né, que estão em voga, estão na moda, a pessoa falar que vai apoiar o social, vai apoiar o ambiental, aí ela começa a escrever, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí o projeto fica parecendo, né, peça de marketing, somente, né? Tá bom? Entendi, pessoal. Eu acho que o problema maior foi o gerar, né? Exatamente, porque veja assim, você poderia botar aqui promover, né? No projeto, olha, promover, incentivar, estimular a geração de emprego e renda, contribuir para o aumento, contribuir é dar uma contribuição, né?
Agora, ninguém está dizendo qual é essa contribuição, a dimensão, nem quanto tempo ela vai durar, mas é uma contribuição. Isso pode ser. É apenas os termos como são colocados. Então, aqui está muito determinístico. E quem tem realmente a obrigação de gerar, né, emprego e renda são as políticas públicas. Esse é o papel do Estado, promover o desenvolvimento, mas promover o desenvolvimento através desse viés aí, né, de gerar mais emprego, renda, qualificação de mão de obra, essas coisas. As políticas públicas, elas têm o dever de fazer isso. As empresas, não. As empresas não têm o dever, elas vão fazer na medida que isso agregue valor para elas, né, melhore os seus resultados. Mas da feita que não agregar, ela não tem a obrigação de fazer. Já o governo, não. O governo tem o dever de fazer isso. Bom, outra palavra aqui que vocês usaram também, que foi complicado, né? Atender a demanda existente. Olha, para você atender, isso aqui também é uma colocação determinística. Você vai atender a demanda existente. Tá? Então, se a ideia foi atender a demanda atual, né, e ampliar para novos consumidores, então ela precisaria apenas retificar aqui. Agora, se é atender a demanda existente, né, e você, quando diz atender a demanda existente, você tem que dar uma dimensão disso aqui. Qual é a demanda existente? Porque até aqui na fase do projeto, e no final, vocês teriam que ter, então, uma estipulação dessa demanda. Qual é a demanda existente no Salgado Paraense? Quantas unidades do produto teriam que ser produzidas para atender a demanda existente no Salgado Paraense? Então, no Salgado Paraense são tantos municípios, nesses municípios tem tantas adolescentes aí, se for esse público-alvo que vocês destacaram, de 14 a 16 anos, então tem tantos adolescentes nessa faixa etária, e, portanto, isso só nas escolas, né? Mas tem o outro mercado que você quer ampliar, né? Quer dizer, não quer vender só o produto para esse nicho, você quer ampliar. Então, qual é o tamanho dessa demanda existente? Então, essas palavras aqui, essas afirmações, elas são muito fortes, assim, entendeu? Porque gera imprecisão. Parece que você está falando, é um discurso, digamos assim, meio político, né? O político, o discurso dele é jogar para a galera, né? Vamos resolver o problema da saúde, vamos resolver o problema da educação, vamos atender aos anseios da população. Joga para a galera, entendeu? E projeto não pode ser confundido com retórica política, entendeu? O projeto ele precisa ser o mais técnico, o mais objetivo e execuível possível. Então, se você coloca atender a demanda existente, é bom você especificar que demanda é essa. Né? Qual é o montante dessa demanda? Percebe? Atender 5 milhões, não, 5 milhões não é muito, não. Atender 100 mil pessoas, 100 mil potenciais consumidores existentes no Salgado, na região do Salgado. Aí você já está dando uma ideia do montante dessa demanda. Atender 100 mil pessoas. Está aí o projeto. Então, aí você vai mostrar que você tem capacidade produtiva para produzir, né, o produto para atender essas 100 mil pessoas, no tempo, né, com a periodicidade que elas consomem o produto, que é um iogurte, então o camarada vai consumir tantas unidades por dia, por semana, por mês, então você vai mostrar no projeto que você tem capacidade produtiva de atender isso aí. Então as coisas precisam, em projetos, elas precisam ser técnicas, né? E a gente não pode ficar falando muito genericamente, não. Tranquilo, gente? Tranquilos. Aí na questão das metas aqui, vocês pontuaram, né? Gerar 10 novos empregos, aí aqui aqui já está contemplado por essa
né? O que eu já expliquei aqui de gerar mais emprego e renda, né? Então, gerar 10 novos empregos em um ano. Então, por que que é importante 10 novos, 10 e não 20 novos empregos em um ano? Sabe? Não é legal colocar esse tipo de meta. Vocês vão contratar, vão gerar empregos o suficiente para dar conta do grau de ampliação que vocês querem fazer. Tá? Então, no primeiro momento pode ser 10, depois passar para 15, para 20. Então, no projeto, como isso é uma variável assim, muito ajustável, ou volátil, não é bom colocar isso como meta, não. Agora, como meta, aí volta aqui para ampliação. Não quer ampliar aquela coisa que eu falei, o exemplo também, né? Que você falou, ó, ampliar a produção em 50% até dezembro de 2022. Aí é uma meta legal. Ampliar o mercado consumidor na região do salgado em 50% até 6 meses após a operação, ou então coloca a data, até agosto de 2022. É isso que vocês querem? Vocês querem ampliar a produção para aumentar também a demanda. Então, coloca uma meta de aumento de produção e outra meta de aumento de demanda. Esse é o cerne do projeto que eu entendi, né? Tá? O implantar o projeto em 6 meses não precisa ser colocado como meta, tá? Porque isso aqui vai lá naquele cronograma, Patrícia, que eu falei lá embaixo. Você vai lá quando você botar todas as etapas, né, da ampliação, lá vai estar definido quanto tempo isso vai levar para cada etapa e o todo, né? Para tudo estar concluído. Não precisa estar. Comercializar o produto com mais 5 escolas em um ano. Olha, isso aqui já é uma meta interessante, porque, tá vendo? Você está dando uma ideia. Ah, quero ampliar. Quer ampliar para quanto? Mais 5 escolas. E em quanto tempo? Em até um ano, né? Após concluída a ampliação. Essa meta aqui já está bem ajustada. Tá certo? Aumentar outra meta, aumentar a produção em 50% em 6 meses após a ampliação. Olha, está bem ajustado. Expandir a comercialização para novos nichos de mercado em um ano. Está bem ajustado. Especificar, né? O máximo possível. Então, o que precisaria ser isso aqui, seria retirar isso aqui, porque já vai estar contemplado lá no cronograma. E essa dos 10 novos empregos também, porque isso aqui é muito indefinido, né? E não é papel da empresa se comprometer com geração de emprego. A cooperativa vai gerar emprego quando isso agregar valor para a cooperativa. E quando não agregar, ela vai desempregar. Se ela quiser sobreviver e se manter competitiva no mercado. Se não, tudo é possível. Certo, gente? Então, basicamente é isso. O pessoal do segundo grupo, eu fiz o comentário com o representante do grupo, o Diego, e deve ter passado para vocês, ou não. Pessoal do segundo grupo aí, Nelson, Vinícius, tal. Sim, professor, ele passou alguns tópicos, a gente está ajustando ainda. Isso, e aí basta só vocês agora apresentarem as suas dúvidas, né, das pontuações que foram feitas. Ficou alguma dúvida? Vocês... Ou mesmo até do trabalho do outro grupo, né? Porque, na verdade, tudo contribui, né? Estamos falando tudo de um mesmo assunto. São projetos. É o
Cleison, né? O Cleison tá aí, né? O Cleison que é o representante do outro grupo, né, Cleison? Ah, não, o Cleison é o representante do grupo da Patrícia e o Diego que é do Nelson. Assim, né? Isso, eu sou do outro grupo. É. Então, meus amigos, professor, quais são as dúvidas? A gente vai precisar fazer essas alterações e reenviar? Assim, vocês vão fazendo as alterações, e aí não precisa me reenviar agora, mas vocês vão fazendo as alterações e vão elaborando as outras etapas. Porque a gente vai discutindo as próximas etapas, né? Na próxima aula a gente discute já as próximas aulas. E evidentemente vocês já devem ter, já vem tudo atualizado aí. Ok, professor. Obrigado, viu, pelas considerações. Nada, então estamos aqui para isso. Nas próximas etapas, os tópicos, né, que nós tínhamos visto essa semana, eram exatamente aquelas questões sanitárias, né, que vocês viram exatamente essa parte teórica com a professora Evelyn, né? Então era exatamente fazer aquelas argumentações e classificações e fundamentações de normas, né? O que é preciso, o que não é. Então, o trabalho era muito para fazer esse tipo de enquadramento no projeto aí. Ou seja, para você mostrar que tudo aquilo que foi colocado na justificativa, por exemplo, de produzir um produto de qualidade, seguindo as exigências sanitárias, visando a qualidade alimentar do público consumidor, ele vai ser seguido, vai ser garantido, por quê? Porque existem normas, né? Existem leis que definem quais são as especificações, as exigências de qualidade, né? As questões sanitárias, as questões ambientais, né? Essa coisa de tratamento de resíduos. Então, quer dizer, é nessa parte que vocês vão fazer essa fundamentação. Olha, o nosso projeto ele vai fazer isso porque a gente vai obedecer toda essa normatização aqui. Então, essa parte basicamente era isso aí. Né, E a próxima parte do elemento do nosso projeto é exatamente já entrar no cronograma, né, como vai executar isso aí na produção. Vocês vão destacar até a nossa próxima aula, né? Porque essa parte toda sanitária de legislação era essa semana, né? Então, vocês têm que concluir essa semana. Daqui para a próxima aula, a nossa próxima etapa vai ser o do cronograma físico-financeiro. Vocês vão colocar todo o cronograma físico-financeiro e a gente vai fechar o projetinho resumido com aquela questão de fazer uma análise econômica, né, de viabilidade econômica. Tudo bem. E como eu falei desde o início, nós estamos fazendo um projeto sucinto, né, bem objetivo, então encaminhe essas fundamentações, não precisa se delongar nessas argumentações, encaminhe, e no cronograma, destaquem lá o que vocês vão, né, o que vai compor, se for ampliação, quais os itens que vão compor essa ampliação, se for de implantação, quais os itens, né, de edificações, terreno, maquinário, layout, tudo aquilo que, né, foi destacado. O que é que vai ter? Faz esse cronograma aí, físico-financeiro, e a gente parte só para a fase final, que é fazer uma avaliação de viabilidade econômica. Então, essa é a missão para a próxima semana. Fazermos esse cronograma físico-financeiro, que vai ser só o cronograma, tá? Elaborem um cronograma, as etapas, né, que vão ser feitas, com seus prazos, os seus custos, e façam uma análise de viabilidade econômica usando aqueles modelinhos que nós vimos, né? E que tem aulas também lá no link para fazer isso também de viabilidade, para vocês recapitularem as aulas, né? Tem aulas lá de análise de viabilidade econômica usando os 3 métodos, VPA, a taxa interna,
e o payback. Tá? Como nós estamos fazendo o nosso projeto de forma sucinta, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar só com o VPL, né, o valor presente líquido. Tá bom? Aí na semana que vem a gente faz as considerações para fechar o projeto com isso aí. O cronograma e a análise de viabilidade econômica. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, só entendido já. Nelson, Creyson, tudo tranquilo também? Tudo tranquilo então, professor. Obrigado. Então a gente se vê aí na próxima semana. Vocês só, por favor, me informem, né, se vai ter aula do professor Moisés na quinta ou na quarta, porque a gente ajusta isso aí, quando vai ser o nosso encontro. Tá bom, minha gente? Porque a aula dele, acho que vai ser a última já, nessa quinta-feira. Isso. Porque eu tenho outras atividades também, por isso que... Por que eu não comecei mais tarde? Porque eu vou sair aqui desse evento, já vou ter outro... Sim. Já tem outra coisa para fazer, aí tá tudo muito, assim, montado, né? As coisas estão tudo aí, tem que ficar encaixando as peças, mas vamos aí, vamos em frente. Então, aqui,